Então, nós vamos entrar agora na última parte do nosso curso e eu queria apresentar já melhor dizendo, o cronograma final do nosso curso, já que estamos nas últimas etapas. Então, ali tem já todas as datas que nós teremos o curso, o cronograma final. Então, hoje, dia 3/11, nós vamos ver a ética cristã para além da igreja, a primeira parte. Dia 10/11, domingo que vem, ética cristã para além da igreja, segunda parte. E aí, lembrando do nosso calendário, dia 17/11, que é o fim de semana lá do feriado de 15 de novembro, não haverá aula presencial aqui do curso, né? Não temos o curso, vamos ter a escola bíblica daí normal, como nós vamos ter a assembleia, também está marcada a assembleia da igreja para esse dia, 17/11, então vai ter um horário especial, que é das 10 da manhã até as 11. Tá? Então, a escola bíblica vai funcionar das 10 às 11, das 11 até em diante, a gente vai ter uma assembleia da igreja. Então, não temos aula do curso, mas eu vou disponibilizar para vocês o apêndice da aula do dia 10 ali, uma continuação via internet, como nós já fizemos outras vezes. Então, vocês podem aproveitar, inclusive, esse dia, que não tem aula, para ouvir a aula lá na internet. No dia 24, então, seria a última aula do nosso curso. Tá? Então, praticamente, nós teremos 3 encontros, contando com hoje. Então, mais 2 além de hoje. E nessa última aula, seria, na verdade, a elaboração do projeto de implementação. A gente vai fazer essa elaboração aqui mesmo, no período da aula. Então, não vai ser uma aula propriamente dita, mas a gente vai se reunir para fazer esses projetos de implementação, que vai servir como a última avaliação, digamos assim, do nosso curso. Né? No outro módulo teve o exame final, né? Vocês lembram? Mas nesse módulo não vai ser um exame, vai ser o projeto de implementação que a gente vai fazer aqui. E aí esse projeto de implementação vai ser em grupo. Tá? A gente vai se reunir em alguns grupos para fazer esses projetos. Cada grupo vai fazer um projeto diferente, com base naquilo que a gente discutiu aí ao longo desse curso, desse módulo inteiro. E aí vocês vão ter até o fim do ano ali para implementar esse projeto. Então, vocês vão fazer o planejamento, vocês vão colocar como vai ser aplicado, o momento que vai ser aplicado. Mas isso daí eu dou mais detalhes quando a gente chegar lá. E aí vocês vão ter praticamente, veja, 3 fins de semana para aplicar, para começar a aplicar esse projeto. Né? Claro, porque o projeto pode continuar, mas o que vai servir aqui como avaliação para o nosso curso é a aplicação que pode ser feita nesses 3 domingos ali, até o dia 15 de dezembro, porque depois do dia 15 de dezembro vocês já estão com a cabeça em outro planeta. Então, não dá mais para a gente tentar aplicar nada nesses últimos fim de semana de dezembro, os 2 últimos. Então, é até dia 15 do 12, a implementação do projeto. E aí, a partir do dia 16 do 12, antes de você viajar para suas férias lá em Cancún, ou sei lá onde que vocês vão, aí vocês entregam a ficha de implementação, tá? Porque vocês vão receber uma fichazinha, tudo certinho, que vocês vão preencher, inclusive algumas coisinhas da aplicação que vocês fizeram. Independente de ser bem-sucedido ou mal-sucedido, ou parcialmente bem-sucedido, vocês vão preencher essa ficha ali de aplicação do projeto e vão me entregar junto com as folhas das atividades. Então, veja bem, o prazo está se esgotando, então vocês já vão providenciando o preenchimento das atividades que tem nas folhas de vocês, para que lá, depois do dia 15 do 12, você já saia para suas férias sem levar problema para suas férias. Né? Lição, né? Entrega tudo para você sair para suas férias tranquilo. Tá? Então, quem não tem atualizado as suas lições, já comece a organizar. Quem não sabe nem onde estão as folhas, né? Já comece a juntar as suas folhas, colocar numa pastinha para você entregar. Depois essas folhas vão voltar para vocês novamente, né? Então, esse é o nosso cronograma final até o fim do nosso curso, até o fim do ano. E eu não preciso enfatizar isso, né, mas não colhem, tá? Não colhem as atividades dos colegas, não peguem a palavra-chave dos outros,
tá? A gente está tendo um curso aqui, é bom lembrar, de ética cristã. Então, não peça a palavra-chave, se você está repondo alguma aula, para o outro, né, sem você escutar o áudio. Não forneça a palavra-chave para o seu parente, para a pessoa da sua família que está fazendo junto com você. Fala, não, escute lá, porque a gente está num curso de ética cristã. Tá? Seria extremamente contraditório fazer isso, né? Ok, então, ética cristã pode virar. Então, nosso curso, a última parte a gente está. Lembra do nosso cronograma do conteúdo? A gente tinha a primeira parte, que era princípios práticos da ética cristã. A segunda parte, ética cristã na comunidade dos convertidos, ou seja, na igreja. Já passamos também por essa parte, terminamos domingo passado. E a última parte agora, que a gente começa, ética cristã para além da comunidade dos convertidos, ou seja, a ética cristã aplicada aos não cristãos, aplicada àquelas pessoas que não compartilham da mesma fé que nós. Então a gente pode imaginar, sei lá, colegas de trabalho, parentes descrentes que você tem, sei lá, cunhado, sogra, irmão, pai, às vezes, né, filhos. Então, como você aplica esses princípios para pessoas que não compartilham da mesma fé, para incrédulos, para não cristãos. Inclusive pessoas da sua convivência, que você não conhece, a sociedade secular em geral, que não partilha dessa nossa mesma fé. Então, a pergunta norteadora aqui do nosso estudo é essa que você tem ali, logo no início da sua folha, que diz o seguinte: qual deve ser o comportamento do cristão em relação aos não cristãos? Lembra, todo o nosso curso de ética cristã está falando, na verdade, do comportamento do cristão. Mas até o momento a gente falou dos princípios dessa ética e falamos do comportamento dos cristãos com os irmãos, com outros cristãos. Agora a pergunta é: como deve ser o nosso comportamento com os incrédulos, com os não cristãos? Como nós lidamos com os não cristãos? E para a gente refletir a respeito disso, eu quero ler então o texto de Romanos 12 com vocês. Romanos 12, a partir do versículo 9. Eu vou ler hoje aqui na versão atualizada, revista e atualizada. Romanos 12, a partir do versículo 9. Então diz o seguinte. Aqui é um daqueles textos que tem aquelas listas da ética cristã que a gente comentou, Romanos 12, Paulo falando. Então ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, versículo 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vamos parar por aqui. Pai, muito obrigado por essa palavra, e nós te pedimos agora a tua direção, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra e nos ensine, ministre ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
A pergunta norteadora é qual deve ser o comportamento do cristão em relação aos não cristãos? Já tem a resposta ali no quadrinho da sua folha. Todos os princípios da ética cristã que se aplicam aos cristãos aplicam-se igualmente aos não cristãos. Foi basicamente o que nós lemos ali no versículo... eu acho que eu coloquei esse, Lucas, veja aí. No versículo, ali, Romanos 12, 17 e 18, relendo novamente, ele diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante, o que ali? Todos os homens. E ele continua ali na sequência. Se possível, veja, quanto depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Então, por esse texto, nós já vemos claramente que a Bíblia não seleciona um grupo de pessoas para quem nós devemos exercer e praticar o amor ou praticar o bem. O dever do cristão é praticar o bem indiscriminadamente para todos os homens, para todas as pessoas, é o que o texto está dizendo ali. A paz você tem que cultivar em relação a todos os homens. Por que ele diz quanto depender de vós? Porque tem momentos que não vai depender de você. Tem momentos que se a pessoa não quiser paz com você e vier com guerra para você, você não tem como impedir isso, não depende de você. Mas ele diz, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. E basicamente é o mesmo que diz lá em Gálatas 6,10, que é o texto que nós já tínhamos lido, porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ele fala especialmente aos da família da fé, mas primeiro ele esclarece, a todos façamos o bem. Então, esses princípios da ética que nós estudamos, que são aplicados aos cristãos, eles se aplicam igualmente a todos. Não tem distinção nenhuma. Tá? E é claro, isso é consequência natural do amor de Deus que nós imitamos. Por exemplo, lá em Tito 2, diz que porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. A graça de Deus, o amor de Deus, porque Deus amou aos cristãos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é isso que diz o texto? Não. Porque Deus amou ao mundo. É o que está dizendo ali, mesma coisa em Tito. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. E é esse amor que nós imitamos. Então, nós não selecionamos os alvos do nosso amor. Ele é direcionado para todos. E é isso também que diz lá em Paulo, falando lá aos Efésios, que Deus derrubou o muro de separação que havia entre os judeus e aqueles que eram gentios. E por que ele diz isso? Porque existia um muro de separação entre eles. Os judeus eram um povo muito exclusivista, focado só em si mesmos, e eles ainda se arvoravam de serem os portadores do Messias que viria para eles na concepção que eles tinham. Então havia um muro que separava o gentio e judeus, e eles não aceitavam. Como eu disse, eles nem comiam com gentios. Eles não queriam se contaminar com esse povo. E aí quando Paulo vai ensinando e falando da obra de Jesus, o que Jesus fez, ele fala que Deus derrubou esse muro de separação que havia entre os gentios e os judeus, fazendo um só povo, onde não havia mais escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, um só povo. Então, essa é a obra de Jesus que Paulo começa a ensinar que a igreja tem que compartilhar. E lembra, ele está falando isso exatamente porque mesmo depois de Jesus, mesmo depois do início da igreja, esse muro persistia, como nós já falamos. Então, ele está ensinando, Deus derrubou esse muro. E muito dessa má compreensão que havia era porque o povo de Israel era chamado de povo escolhido. Povo escolhido pode ser entendido como um povo preferido por Deus.
Nós somos o povo preferido de Deus, o povo de Israel. O resto das nações do mundo tem que se curvar a nós. Só que lembra para qual propósito Deus escolheu um povo? Quando Deus chamou Abraão, escolhendo Abraão realmente, soberanamente, e a nação que viria depois dele, que era a nação de Israel. Para que Deus escolheu Abraão? O que ele disse para Abraão? Eu te abençoarei, farei de você realmente uma grande nação. Nossa, somos escolhidos, somos os preferidos de Deus. Só que o texto não termina aí. Para quê? Para que todas as nações da terra sejam abençoadas por meio de você. Para que Deus escolheu Abraão? Para que ele abençoasse as nações. Para que Deus escolheu um povo? Para que por meio desse povo as nações da terra fossem abençoadas. Deus não é favoritismo de Deus. Então isso foi muito mal compreendido ao longo da história pelos judeus, pelos cristãos depois, porque povo escolhido é escolhido para abençoar. Vocês são nação sacerdotal. O que faz um sacerdote? Intercede pelos outros perante Deus. Então, a igreja hoje é uma nação sacerdotal, diz Pedro, porque ela tem o mesmo papel, foi escolhida para quê? Para abençoar as nações. Então, é o que está dizendo aqui, tudo que a gente aprendeu aplicado aos cristãos, se aplica também aos não cristãos. Basicamente a história de Cornélio, e veja como isso era tão, esse sentimento de superioridade, de exclusivismo, de ser especial, é tão forte na nossa natureza, que se manifestou, inclusive, entre os apóstolos, ali logo depois do início da igreja, tanto que Pedro, Deus teve que fazer um esforço considerável ali para Pedro aceitar os gentios. Se você ler Atos capítulo 10, Deus teve que aparecer numa visão para Pedro, né, em que ele vê lá vários elementos, quando ele estava orando no terraço, e aí Deus direciona ele para ir na casa de Cornélio, que era gentil, e Pedro não queria ir. Não, por quê? Porque não era judeu. E aí Deus diz para Pedro, não torne imundo o que Deus purificou. E Pedro vai a contragosto para a casa de Cornélio, prega o evangelho, porque não tinha como ele fugir que aquilo era uma direção de Deus, e o Espírito Santo desce sobre aqueles gentios que começam a falar em línguas e profetizar. E aí Pedro diz no final, reconheço, veja o que Pedro está dizendo, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. O Pedro, mesmo depois, como líder dos apóstolos, teve que ser convencido fortemente por Deus que ele deveria tratar todos com aquele amor que ele recebeu da parte de Deus. E é claro, se você lê os evangelhos, você vê que Jesus já tinha ensinado isso muitas e muitas e muitas vezes, mas mesmo assim, os apóstolos estavam duros com relação a isso. E a gente já falou da controvérsia que houve ainda depois disso, mesmo depois disso acontecer, ainda teve a controvérsia na igreja que Paulo teve que repreender Pedro. E repreendeu, e Pedro se arrependeu, e aí então aceitaram os gentios. Veja a nossa natureza, como é que é? A gente quer separar castas, quer separar pessoas, a gente quer se considerar especial, os outros não são. Esses eu amo, esses eu não amo, e assim por diante. Mas o princípio bíblico é que todos os princípios da ética cristã que se aplicam aos cristãos, aplicam-se igualmente aos não cristãos. Ou seja, a gente tem que ser misericordioso com os não cristãos, a gente tem que ser educado, cortês com os não cristãos, a gente tem que respeitar mesmo os não cristãos, a gente tem que perdoar os não cristãos, tudo aquilo que a gente estudou, a gente tem que ser paciente, tolerante com os não cristãos. Não tem diferença. Tudo que a gente pratica com o cristão, a gente pratica com o não cristão também. Mas tem duas ressalvas aqui que a gente tem que fazer, que é o que está na sua folha. Veja ali. No entanto, esses princípios se aplicam com duas ressalvas. Primeiro,
há uma diferença no propósito da aplicação para os não cristãos. Qual é o propósito de nós exercermos amor entre os cristãos? A gente já viu isso. É aquilo que lá em Atos chama de comunhão. É o relacionamento, é desenvolver, aprofundar o relacionamento. Porque qual é o objetivo de Deus, o propósito maior de Deus? É que todos sejam um. Então, quando nós estamos exercitando o amor na comunidade, entre os cristãos, na igreja, qual é o nosso propósito? Aprofundar na comunhão, aprofundar no relacionamento, porque a imagem de Deus é todos sermos um, a imagem de Cristo que Deus quer construir em nós. Esse é o propósito. Aí você percebe claramente que esse não é o propósito quando você pratica o amor com o não cristão, porque o não cristão não recebeu o evangelho como nós não podemos nos tornar um como Jesus diz lá na oração sacerdotal. Eles ainda não se converteram ao evangelho. Qual é o propósito que nós exercemos o amor, a misericórdia, os princípios que a gente aprendeu para os não cristãos? É a letra B ali que eu coloquei para vocês. Expô-los, eu coloquei assim, expô-los à realidade do reino de Deus. Alguém podia falar assim, evangelizar então, Ricardo? Não. Não é evangelizar, porque expor a realidade do reino de Deus envolve mais do que falar somente. E é isso que eu queria explicar, já expliquei isso em outros momentos aqui para vocês, mas eu queria voltar aqui rapidamente e dar uma breve explicação sobre isso. O que é expor a realidade do reino de Deus? Quando Jesus iniciou o ministério dele, qual era a pregação de Jesus, quando você está lendo nos evangelhos? Coloca ali, Lucas, os textos bíblicos. Quando Jesus iniciou o ministério dele, a pregação dele era: é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação. Antes dele, João Batista, lá, Mateus 3, 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e falando a mesma coisa que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando começou a pregar, Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, dizendo a mesma coisa que João Batista: é chegado o reino dos céus. Ou o reino dos céus está próximo, como diz outra tradução. E quando Jesus foi enviar os 12 para a sua missão, veja como ele instruiu os 12. Jesus enviou os 12, e tem mais uma sequência, e no final ali diz: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então veja, tanto a pregação de João Batista, quanto a pregação de Jesus, quanto a pregação dos apóstolos, envolvia eles saírem dizendo: o reino de Deus, o reino dos céus, chegou. E aí a gente tem que pensar, o que significa isso? Qual é o sentido dessa pregação? Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus começou a pregar: é chegado o reino dos céus. E aí ele já saiu expulsando um demônio aqui, curando ali, levantando um paralítico aqui, restaurando a vista aos cegos, que era exatamente o que estava profetizado em Isaías 61, que dizia: eu vim para livrar os oprimidos de coração, quebrar as cadeias dos oprimidos, dar vista aos cegos e etc. Então Jesus apareceu dizendo: o reino de Deus chegou, e imediatamente ele começou a agir sobre a realidade, transformar a realidade onde ele estava, onde tinha oprimidos ele livrava, onde tinha enfermos ele curava, começou a manifestar misericórdia às pessoas, começou a manifestar o reino de Deus aonde ele estava. E aí você percebe que quando ele diz para os discípulos lá, vocês vão, indo, pregai, digam: é chegado o reino dos céus. Ele continua: o que vocês vão fazer agora? Digam isso e curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graças dai. Veja que Jesus está dizendo que manifestar o reino de Deus envolve um elemento verbal de você pregar a palavra, a pregação,
Mas junto com isso, e imediatamente junto e após isso, envolve a ação. Você começar a agir na realidade, na vida das pessoas. Então, isso é importante a gente refletir, porque significa que o trabalho dos apóstolos não era somente pregar o reino, era manifestar o reino. Era levar o reino onde eles iam. Era expor, como eu escrevi ali, às pessoas a realidade do reino de Deus. E como eles faziam isso exatamente da forma que Jesus disse, curando, expulsando demônios, libertando cativos, dando vista aos cegos, levando graça. De graça recebestes, de graça dai. Levando graça. Graça que a gente entende que é uma das manifestações do amor. Ou seja, expondo as pessoas ao amor de Deus. Isso é expor as pessoas ao reino de Deus. Isso é manifestar o reino de Deus onde você está. Então presta atenção no que isso significa para a gente. À medida que eles faziam isso, essas coisas ali, curar, expulsar demônios, manifestar graça, ter misericórdia, expressar o amor na vida das pessoas, as pessoas iam sendo impactadas pela realidade do reino de Deus. Por que impactadas pela realidade do reino de Deus? Porque é essa realidade que o mundo não conhece. O amor genuíno, o amor divino, desinteressado, não é conhecido pelo mundo. Existe amor no mundo? Existe um amor que é condicional, que não é desinteressado. Agora, quando eles estão fazendo isso, de graça recebestes, de graças dai, quando eles estão manifestando a misericórdia, o amor no mundo, pessoas não cristãos, eles estão simplesmente expondo as pessoas a uma realidade que elas não conhecem, que é a realidade do reino de Deus na terra. E aí as pessoas começam a ser impactadas pela realidade do reino de Deus que está sendo manifesta. E a gente vê isso na vida dos apóstolos, na vida de Jesus. Por exemplo, tinha lá o endemoniado gadareno, que morava naquela região da Gadária, ficava pelos cemitérios, que ninguém chegava perto. Era uma pessoa que vivia lá pelos sepulcros. Os bons judeus nem chegavam perto. Jesus deve ter visto, tem uma pessoa assim, então quero ir lá conhecer ela. E ele foi lá e a gente conhece a história, que ele foi lá, expulsou os demônios do endemoniado, que voltou a si, ninguém o reconhecia, mas o principal do texto, ele queria seguir Jesus depois. Aí Jesus disse, não, você vai voltar para sua casa e vai manifestar as coisas que Deus fez na sua vida. Veja que após ser exposto à realidade do reino de Deus, aquela pessoa foi transformada e se tornou um seguidor de Jesus. E você vai lendo os evangelhos, você vai vendo outros exemplos, além do endemoniado, a mulher samaritana, a mesma coisa, mesmo caso, uma pessoa que os judeus não chegavam nem perto, porque era samaritana, porque era mulher, porque era prostituta. E aí Jesus viu aquela mulher, é aquela mulher mesmo que eu vou falar. E falou com ela, a mulher levou um susto, porque um judeu falando com ela, homem, sabendo que era mulher, sabendo que era samaritana, sabendo que era uma meretriz, ela já começou a ser impactada só pela abordagem, só pelo fato de Jesus ir lá falar com ela. E aí Jesus começa a falar, se revelou como um Messias para ela, o que ele não tinha feito para ninguém. Mas se você ler o texto, o que acontece depois? Ela volta para a sua cidade falando das maravilhas de Deus. Ela foi impactada, não só pelo que Jesus, ou talvez nem tanto pelo que Jesus, podia estar falando uma mentira, como é que ela vai saber se é verdade ou não? Mas pelas atitudes que Jesus teve com ela, só o fato de Jesus se apresentar e começar a falar com ela. Ela foi impactada, se tornou uma seguidora de Jesus. Os chamados apóstolos,
Mateus lá, um cobrador de impostos, ninguém chegava, a gente viu o vídeo lá do filme de Jesus. Isso aí é uma pessoa que isso aí fede, não chega perto. O fariseu falando para Jesus, ele foi lá e falou, e Mateus foi impactado, né? A Bíblia não fala ali, mas ele levantou e seguiu. Se ele levantou e seguiu é porque ele foi impactado por alguma coisa, e provavelmente pelo simples fato de Jesus ir lá falar com ele. Zaqueu, outro que ninguém queria chegar nem perto, Jesus viu ele na área, foi lá e falou com ele. Ele já foi impactado só pelo fato de Jesus ir falar com ele, porque já era expressão de misericórdia, de amor, expondo às pessoas a realidade do reino de Deus. Não, eu vou comer na sua casa hoje, agora. E aí você conhece o fim da história de Zaqueu? Eu vou restituir 4 vezes mais de todos que eu defraudei. Se tornou um seguidor de Jesus. Maria Madalena, mesma coisa, uma mulher que tinha 7 demônios, e Jesus foi lá e expulsou os demônios, se tornou uma das principais seguidoras de Jesus. A mulher adúltera, que queriam apedrejar, e Jesus chegou lá e impediu que fosse apedrejada. Então veja como Jesus vai, onde anda, ele vai manifestando o reino de Deus. E o que é manifestar o reino de Deus? É começar a demonstrar misericórdia, amor, compaixão. E as pessoas não conhecem isso. E elas começam a ser impactadas pela realidade do reino de Deus. E os apóstolos começam a fazer isso depois que Jesus vai. Ele está andando, passa por um paralítico, ele fala, me dá dinheiro. Ele falou, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, pega o teu leito e anda. Então perceba que é muito mais do que falar de Jesus, manifestar o reino de Deus, expor as pessoas ao reino de Deus. E muitas vezes, quando a gente fala evangelizar, a pessoa finge que ama para falar de Jesus. Quando, na verdade, o Evangelho nos diz, ame verdadeiramente, e você vai ver os resultados. A realidade do reino de Deus tomar conta, e as pessoas começarem a ser impactadas por esse amor, por essa misericórdia, por você imitar Deus na terra. Então, à medida que eles começaram a fazer isso, os apóstolos, as pessoas foram sendo tocadas, impactadas pela realidade do reino de Deus. E é o que Jesus está dizendo ali. É chegado o reino de Deus, preguem isso, e curem enfermos, limpem leprosos, ressuscitem os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graças dai. Comecem a manifestar o reino de Deus, exercer o reino de Deus à sua volta. Então isso é que os teólogos falam de da igreja ser um sinal histórico do reino de Deus no mundo. Quando você começa a agir como Jesus agiu ali, a manifestar esse amor ágape, essa misericórdia, esses valores que a gente falou que é para ser praticado entre os cristãos, quando a gente começa a praticar fora, a gente está sendo um sinal do reino de Deus na terra. E isso começa a trazer um impacto que a gente não tem nem como mensurar muito. E basicamente, né, a gente tem muitos exemplos disso, né, até para pegar um exemplo recente, né, o pastor no domingo à noite, né, o pastor lá que veio lá de Paranaguá, vocês quem estavam aqui lembram da história que ele contou, que eu achei muito interessante, né, Deus sempre surpreende a gente, né, Deus a gente sabe que muitas vezes direciona a gente para fazer certas coisas, né, mas eu nunca vi Deus usar um cachorro, né, você sair correndo, o cachorro te perseguindo, fazer você entrar num lugar. Essa foi a primeira. Mas basicamente foi isso que ele disse. Um cachorro saiu perseguindo ele na rua, ele teve que se esconder, quando ele viu, ele estava dentro de um prostíbulo, se eu entendi bem. E lá uma mulher. Um lugar que talvez ele nunca entraria se não fosse o cachorro perseguindo. Às vezes Deus tem que soltar um cachorro atrás da gente para a gente fazer o que tem que fazer. E aí, quando ele se vê dentro de um prostíbulo com um folheto na mão, a única coisa que ele só pode fazer é entregar para a mulher que está ali na frente dele.
Aí a gente fica pensando, por que a mulher, a mulher aceitou e por um simples folheto que foi entregue, depois foi para a igreja, se converteu, só entregou um folheto. A gente faz isso para tantas pessoas, não é o folheto em si. Talvez a mulher não soubesse do cachorro que perseguiu ele até lá dentro. Mas ela deve ter ficado chocada. O que um pastor está fazendo aqui dentro? E ela deve ter sentido essa manifestação do reino de Deus. O pastor também podia falar, me desculpe, eu entrei porque um cachorro estava me perseguindo, mas ele não fez isso. Ele falou, se eu estou aqui dentro, entregou o folheto e começou a falar de Jesus, um pastor vindo falar comigo. E aí a mulher acaba indo para a igreja, se convertendo. Por quê? Porque ele entrou e levou o reino de Deus para dentro daquele lugar. Não precisou fazer muita coisa, não precisou fazer nenhuma estripulia, não precisou fazer um sermão lá dentro, só precisou entrar. Obedecer o que Deus estava direcionando. E aí ele contou a história, o resto da história, que depois a mulher tentou se reconciliar com o marido, não conseguiu, e o próprio pastor foi falar com o marido, e depois no final levou a mulher, a esposa lá já convertida, para falar com o marido. A mulher caiu no chão pedindo perdão. E o que aconteceu com o marido? Ele foi exposto à realidade do reino de Deus, que o mundo não conhece. O perdão, a manifestação ali, encarnada do reino. E aí o que ele disse? Se esse Deus realmente transformou a sua vida, eu quero conhecer esse Deus. Isso é expor as pessoas à realidade do reino de Deus, mas você só faz isso quando você começa a viver o amor realmente em relação a essas pessoas. Quando você começa a manifestar misericórdia em relação a elas, elas começam a ser impactadas por isso. Eu me lembro do pastor Ariovaldo Ramos, contou uma história bem interessante de um irmão da igreja dele, trabalhava na penitenciária, e aí, tratando muito bem os presos, com toda a cordialidade, com todos os princípios da ética cristã. E aí um dia um preso falou para ele assim, esse Jesus que você fala aí, ele é igual a você? Aí o rapaz disse assim, igual não, é muito melhor do que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Ele falou, porque se ele for igual a você só, eu já quero saber mais sobre ele. Se ele for igual a você. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado alguém que olhasse para ele de uma maneira diferente. Que tratasse ele com respeito. Que considerasse ele. E aí, quando as pessoas são expostas a isso, as pessoas são impactadas pela realidade do reino de Deus que toma conta daquele lugar. Você está levando o reino de Deus com você. Então é isso que nós vemos aqui, todos os princípios que se aplicam igualmente que se aplicam aos cristãos, se aplicam igualmente aos não cristãos. Mas no caso dos não cristãos, tem um propósito diferente. É você expor as pessoas à realidade do reino de Deus. E quando você começa a fazer isso, você vai transformando. Né? Você serve de agente de Deus de transformação onde você está passando. Agora tem a segunda ressalva, né? Só antes de passar para a segunda ressalva, a palavra-chave do nossa aula de hoje é reino de Deus, tá? Só para quem eventualmente vai repor depois dessa aula, a palavra-chave é reino de Deus. Mas vamos ali à segunda ressalva. Então a primeira ressalva que tem que saber a respeito dessa questão da ética cristã aplicada aos não cristãos é que o propósito é diferente. Agora, a segunda ressalva
é que a prioridade da aplicação continua sendo os cristãos. Mesmo com o impacto que a gente percebe que você praticar a ética da misericórdia, do perdão na vida de outras pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, mesmo que tenha esse impacto todo, ainda assim a nossa prioridade é em relação aos cristãos. Então é preciso reforçar mais uma vez essa ressalva, que é o Gálatas 6,10, eu acho que eu não coloquei aí novamente, né, mas o Gálatas 6,10, que a gente já leu, fazei bem a todos, porém, especialmente aos da família da fé. Eu acho que vale esclarecer por que isso, né? Porque pode parecer às vezes que a gente tem que fazer o bem para a gente só aqui dentro, então parece um tipo de egoísmo da nossa parte, parece um tipo de exclusivismo, mas é exatamente o contrário. Por quê? Leia esses textos aqui comigo, de João 13:35 e o de João 17, que vocês conhecem. João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lembra que isso Jesus está falando privadamente só com os discípulos. Ele está falando para os discípulos, se vocês, discípulos, tiverem amor uns para com os outros, vão conhecer que vocês são meus discípulos. Veja, ele não está falando, se vocês exercerem amor para com os não cristãos, eles vão saber. Ele está falando, se vocês exercerem amor entre vocês, eles vão saber que vocês são meus discípulos. E no segundo texto, lá na oração sacerdotal, Jesus ora assim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam um em nós. Então Jesus está falando, em primeiro lugar, para quem? Para os seus discípulos, novamente, aqueles que creram nele, mas por aqueles que hão de crer em mim. Quem são esses? Hão de crer em mim. Nós. Porque para os discípulos é o que creram naquela época. Os que hão de crer é o futuro, somos nós que cremos depois, a posteriori. Para que todos sejam um, e no final ele diz, para que eles têm que ser um? Para que eles têm que desenvolver a comunhão, o relacionamento, exercer o amor, a misericórdia, tudo isso que a gente estudou? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja o que Jesus está falando. O maior impacto que vai haver no mundo, para que o mundo perceba e creia, é a comunidade dos cristãos exercerem o amor entre eles. Então veja, mesmo que o impacto, você gere um impacto quando você manifesta o amor para um não cristão, o maior impacto que nós como igreja podemos causar no mundo é se nós aqui dentro começarmos a exercer verdadeiramente o amor entre nós. Então é o que eu coloquei ali, por exemplo, na letra B, o maior impacto que a igreja gera no mundo não são atos de amor isolados, é a experiência de uma comunidade que encarna verdadeiramente o ágape divino. Isso é basicamente o que aconteceu na igreja primitiva. Qual foi o impacto que a igreja primitiva estava causando na época? O impacto era exatamente porque não havia necessitado entre eles. O impacto era porque eles estavam exercendo o amor, estavam cuidando uns dos outros, estavam carregando as cargas uns dos outros, estavam suprindo as necessidades uns dos outros, estavam tolerando uns aos outros. E isso
começou a gerar um impacto grande, as pessoas começaram a ver, a igreja começou a cair na graça do povo, começou a chamar a atenção das autoridades romanas. Porque isso, inclusive, tem implicações políticas. Porque é uma comunidade vivendo esse amor. E isso denunciava o quê? A forma de organização humana, da estrutura governamental, política humana, ineficiente e que não leva a lugar nenhum. Isso começou a incomodar as autoridades romanas. Enquanto os romanos, os gregos, estavam discutindo qual é o melhor sistema de governo, né, a nossa democracia, o nosso governo surgiu tudo daquela época, dos romanos e dos gregos. Todos os princípios democráticos de governo foram surgindo naquela época. Ainda era um governo totalitário, mas os romanos foram os melhores governadores da época da antiguidade. Eles desenvolveram todos esses princípios. Enquanto eles estavam debatendo sobre qual é a melhor maneira de governar, sobre quem são os melhores governantes que devem estar lá, a igreja estava vivendo essa realidade. E isso mostrava para o mundo que existe uma outra forma de viver, de existir, de se organizar, baseada no amor, no evangelho, no reino de Deus. Enquanto eles se degladiavam lá a respeito de filosofias políticas. E a igreja começou a impactar o mundo. Esses homens estão transtornando o mundo, estão virando de cabeça para baixo o mundo. E não é muito diferente do que acontece hoje. Só que isso, se a igreja estivesse focada em viver aquilo que a igreja primitiva estava vivendo, e não focada em se juntar aos debates dos romanos e dos gregos. Então, o maior impacto que a igreja gera no mundo não são os atos de amor isolados, é a existência, a própria existência dessa comunidade de amor vivendo na terra, que é o sinal do reino de Deus no mundo. E aí isso nos leva a uma conclusão importante, né, uma aplicação importante para a liderança da igreja. Nós jamais podemos inverter essa ordem. Se nós começarmos a focar fora, vamos exercer isso para as pessoas que estão aí fora. E esquecer de dentro, viver o amor na comunidade, verdadeiramente, na sua essência. Nós podemos até impactar pessoas pontualmente, mas quando a pessoa chega na comunidade, ela vê que é de fachada. Não dura. Ela entra por uma porta, sai por outra. Ela viu um vislumbre do reino de Deus manifestado lá fora, mas quando ela chega aqui, ela não vê nada de reino de Deus. É por isso que não pode inverter essa ordem. Agora, Jesus está falando, quando a gente começa realmente a viver essa realidade aqui dentro do amor, da misericórdia, entre nós, que não somos nem um grupo muito grande, isso começa a impactar fora. Porque as pessoas começam a olhar para cá e querer saber o que está acontecendo aqui. E aí, quando elas vêm, é durável. Quando você exerce o amor fora, pontualmente, impacta as pessoas, mas quando elas chegam aqui, elas veem que aqui é a fonte. Que o reino de Deus está se manifestando na comunidade, nos convertidos. E aí ela fica, porque ela encontrou a fonte. O reino de Deus, a igreja. Então não dá para inverter isso. Se inverte, não é durável. As pessoas até vêm e saem. Então é como Jesus disse. Está lá Marta e Maria fazendo um monte de coisa, né? Marta no caso.
E aí, o que Jesus disse mesmo? Para Marta, preocupada com tantas coisas, fazendo um monte de coisas. Jesus fala, por que você está tão preocupada com tantas coisas, fazendo 1 milhão de coisas? Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A gente podia dizer isso para a igreja, só uma coisa é necessária, a gente começar a ser igreja de verdade, manifestar esse amor uns com os outros, começar a acabar com os necessitados, ajudar, fazer a igreja acontecer entre nós. Se a gente conseguir fazer isso, o resto é consequência natural. Deus vai acrescentando à igreja os que vão sendo salvos. A igreja começa a impactar, você começa a fazer do lado de fora, vai impactando, as pessoas vêm para cá, encontram a fonte, a comunidade acontecendo, ficam, trazem mais gente e a igreja vai crescendo e vai se desdobrando. Só uma coisa é necessária. Então, embora a gente está falando aqui que todos esses princípios da ética cristã se aplicam aos não cristãos, né, tem esse propósito de expor a realidade do reino de Deus, a gente não pode perder esse foco, que a comunidade continua sendo a prioridade. Enquanto nós não estivermos exercendo plenamente isso aqui, esse tem que ser a tecla que a gente vai continuar batendo, até que aconteça. E aí, é o que Jesus está dizendo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, resumindo aqui toda a nossa lição de hoje, qual deve ser o comportamento dos cristãos em relação aos cristãos? Todos os princípios da ética cristã se aplicam aos cristãos, se aplicam igualmente aos não cristãos. Tem essas duas ressalvas. A primeira, que o propósito é diferente, e a segunda, que não devemos perder o foco, que a prioridade continua sendo os não cristãos. O que a gente vai desenvolver na aula que vem? Ok, esse ponto está claro. Mas e para aquelas pessoas que nos fazem mal? Qual que é o nosso comportamento? E para aquelas pessoas que nos perseguem até? E para aquelas pessoas que querem até nos destruir? Qual é o comportamento da ética cristã? Como muitas vezes é o caso da própria sociedade em geral, né? Querem destruir os cristãos. Em vários momentos da história, o mundo secular tentou destruir os cristãos. Qual é o comportamento dos cristãos nesse caso? Reagir. Enfrentar. Bater de frente. Eu não estou... Só perdoar se pedir perdão. Então, essa é a questão que eu vou deixar com vocês para a gente retomar a aula que vem e concluir esse tema da ética cristã aplicada aos não cristãos. Com esses últimos minutinhos, só vira a sua folha aí, você vê que tem uma atividade. Tem uma folha sobrando aí, só para eu... Tem uma atividade, e essa vale 5 créditos. Tem que fazer as 3 questões, tá, para ganhar esses 5 créditos. Mas, basicamente, ali o ponto principal é a 2. No seu momento de devoção pessoal, exponha a Deus o desejo de manifestar o reino de Deus através da sua vida e planeje algumas ações simples de amor e misericórdia que você poderia praticar com não cristãos da sua convivência. Então você tem que pensar, eu coloquei ali ainda, anote o planejamento abaixo e seja específico em relação a pessoas e às ações. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pensar aí no rol de relações que você tem, pessoas que você convive que não são cristãos. Você vai escolher especificamente algumas pessoas que você percebe que você pode, de repente, fazer alguma ação específica em relação a ela. Coloca a pessoa e a ação no teu planejamento. Tá? Isso você faz no seu momento devocional, não é para fazer no ônibus, é um momento que você vai orar, vai pedir orientação de Deus. Tá? E aí você coloca aqui, para que o Espírito Santo te direcione a isso, não seja uma coisa que você está fazendo de qualquer jeito.
Aí você vai planejar ações simples. Não é para você pular de paraquedas, colocar uma faixa no paraquedas, Jesus te ama. Não é coisas mirabolantes, é coisas simples, muito simples, que Deus vai colocar no teu coração. E aí você coloca em prática isso, tenta colocar em prática, e depois na questão 3 você vai anotar ali o que você colocou em prática e algumas percepções que você teve dessa experiência de colocar em prática isso. Eu coloquei ali também uma ressalva, né? Isso tem que ser, não é permitido substituir essa atividade por atividades passadas. Não é no passado, é no presente. É uma coisa que você vai fazer agora. Não é para você não fazer, mas eu me lembro que eu fiz tal coisa, eu vou colocar aqui. Não, não vale. Você vai planejar, aplicar e colocar aqui a experiência que você teve. Tá? Então, essa é a atividade que eu deixo dessa aula. E é para não cristãos. Tá? Mas o cara me xingou. Escreve lá a experiência. Se ele te xingou, você coloca, a pessoa me xingou, assim, assado. Né? Eu acho que não vai acontecer, mas pô, eventualmente, né, nunca se sabe. Né? Aí você vai planejar o passo seguinte. Né? Você te xingou. Amém, irmãos? Então vamos fazer uma oração.